Sequência Sancti Evangelii secundum Lucam. Glória a tibi, Domine. Naquele tempo, Jesus contou aos fariseus esta parábola. Um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te, me des por escusado. Disse outro: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te, me des por escusado. Disse também um outro: Casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isto a seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: Saí sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. O Senhor ordenou: Saí pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Pois digo-vos, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Per evangelita dicta, Laus tibi, Christe. deleantur nostra, delita. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando-nos do tempo litúrgico que estamos vivendo, tendo terminado a grande solenidade de Pentecostes, estamos celebrando as grandes festas de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos santos. Começamos pela festa da Santíssima Trindade, a essência da nossa fé, da nossa religião. Na quinta-feira agora celebramos a grande solenidade de Corpus Christi. O Senhor está conosco, Ele sempre está com o nosso espírito, Ele está em nosso meio, e isso se faz por meio do Santíssimo Sacramento do altar. E na próxima sexta-feira celebramos a grande festa do Sagrado Coração de Jesus. Deus se fez homem e habitou entre nós, e seu coração é plenamente humano, também e plenamente divino, e bate e suspira por nós. E entre Corpus Christi e a festa do Sagrado Coração de Jesus, temos hoje o segundo domingo depois de Pentecostes, que nos faz lembrar e recordar, ainda que de maneira indireta, mas é perceptível, o valor da presença da Santíssima Trindade em nossas vidas. E como isso se realiza de modo muito singular, podemos dizer assim, de modo ordinário, quer dizer, é próprio da Igreja, é próprio da vida do cristão, que a presença de Cristo, presença da Santíssima Trindade, se dê entre nós, no meio de nós e em nós, através dos sacramentos. O sacramento é a presença sensível da graça de Deus entre nós. E onde está a graça de Deus, está Deus. E por isso, a leitura de hoje nos convida a entender que o batismo cria em nós uma tal graça, uma tal disposição para nos unirmos a Deus, que ela se torna perceptível, porque de fato o batismo imprime caráter.
E isto, para o nosso bem, traz graças extraordinárias. Mas isto incomoda quem não abraça a fé. E é por isso, não é, que São João vai nos dizer, não se assustem, gente. Não fica admirado, nossa, por quê? Por que aconteceu isso? Nosso Senhor já nos alertou antes. Caríssimos, não vos admireis se o mundo vos odeia. O que eu fiz para o mundo me odiar? O que Jesus fez para o mundo odiar? Ressuscitou os mortos, curou os doentes, perdoou os pecados. Por quê? Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Uma das causas do ódio dos inimigos da nossa fé católica, apostólica, romana, é inconformidade de também não serem odiados. O que mais alegraria os inimigos da igreja, os perseguidores da nossa fé, é que nós pudéssemos revidar com o mesmo ódio. Ah, você me odeia porque eu sou católico? Ah, e eu te odeio porque você não é. Eu quero te matar. E nós católicos, eu também quero te matar. Se nós pagássemos com a mesma moeda, eles não iam se odiar, não iam nos odiar. Iam ser nossos amigos, íamos conviver com tranquilidade, etc. Quando você está vivendo num mundo em que todo mundo bate nas suas costas, esse cara é bom demais, né? Ele vai aqui, vai ali, vai em qualquer lugar, todo mundo recebe bem, comece a desconfiar. Desconfiar de si mesmo. Como é que eu consigo agradar todo mundo? Não é? No meio dos bons, por que eu agrado os bons? Porque os bons têm vamos dizer assim, por missão da sua vida, buscar a salvação de todas as pessoas. E por isso, um bom católico jamais vai agir com maldade com uma pessoa ruim. Nosso Senhor nunca maltratou os pecadores que encontrou pela sua frente. Nem mesmo aquela mulher que foi pega em flagrante, nem mesmo aquele homem que estava doente porque deve ter cometido um pecado muito feio e ali ficou muito doente, que estava lá na beira da piscina, não é? Nosso Senhor não o tratou mal. A pecadora pública, ele disse, vai, teus pecados estão perdoados, mas olha, não peca mais, tá bom? E deixou a mulher embora. Aquele homem da piscina, não é? Ele disse, vai, não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Mas não tratou mal, ele amou estas duas pessoas. E nosso Senhor nos ensinou a amar todos. Mas essa pessoa vai para o meio dos ruins e os ruins tratam ele super bem, alguma coisa está errada. Não é? A sua vida é incoerente. Nós temos de saber que não é novidade, que quando uma pessoa vive na graça de Deus, ele produz uma profunda amizade com Deus, mas excita o ódio dos que odeiam a Deus, dos que não amam o próximo. E isso é uma marca que foi impressa em nós desde o batismo. Porque desde o momento do batismo, no momento em que fomos batizados, a graça de Deus penetrou na nossa alma. E nós passamos a viver em estado de graça e, portanto, em estado de santidade. Viver em estado de graça significa viver em estado de santidade. E perseverar neste estado até o fim da sua vida é a santidade completa. E sem esta, ninguém se salva. Para alguns essa santidade já foi permanente desde o momento do batismo. Alguns santos nunca conheceram o pecado mortal, mas isso é um mérito dele, mérito pessoal, não é? E outros santos experimentaram a santidade só no fim da vida. São Dimas. Não é? Em 3 horas ele se converteu
melhor dizendo, se arrependeu dos seus pecados, se converteu, fez penitência e foi canonizado na terra. Foi canonizado vivo, não é? Por Nosso Senhor, o único dos santos, não é? Canonizado diretamente por Nosso Senhor. Senhor, eu sei que eu merecia, não é, ser castigado porque eu pequei, mas estou arrependido. Lembra-te de mim. E Nosso Senhor ainda hoje estará comigo. Então, Nosso Senhor não só perdoou os seus pecados, mas diz, você terá a minha companhia. Essa é uma exceção. São Dimas é a exceção. São pessoas que se santificaram muito próximos do fim da vida. Mas a imensa maioria vai caminhar, não é? Durante a sua vida. Se caiu, vai ter de recuperar a graça e viver na santidade. Não pode se arriscar. Porque, como ouvimos na leitura da parábola, a qualquer momento o Senhor pode preparar uma ceia e convidar as pessoas para ir a ela. E se nós não estivermos preparados, não é? A primeira coisa que a gente vai dizer para Deus é uma desculpa. Nosso Senhor chama, vem trabalhar, venha jantar comigo, venha me fazer companhia. Ah, Senhor, hoje não vai dar. Sabe como é que é, né? Vou ter de trabalhar, sabe o que é? Eu comprei um equipamento novo, vou ter de testar, meu trabalho. Ah, sabe o que é, Senhor? Eu casei, não vai dar hoje e tal. A minha mulher vai ficar brava se eu for, meu marido vai brigar comigo se eu for. E Nosso Senhor, então, disse que essas pessoas foram rejeitadas. Por quê? Porque rejeitaram o convite. Nós, no batismo, fomos convidados. Temos a graça, não é? Graças a Deus, a fé católica nos ensina, né, a batizar as crianças desde cedo, para que a primeira etapa da nossa vida possa ser vivida em santidade. Isso faz diferença? Faz muita diferença. É muito diferente uma criança que do 0 aos 5 anos é batizada e uma criança que entre 0 e 5 anos, 5, 6 anos, o início do uso da razão, não foi batizada. Uma não teve a graça de Deus. Ah, mas ela não teve culpa. Não estou acusando a criança de nada. Mas também não estou dizendo que não fez diferença. Não é indiferente batizar ou não batizar. Faz muita diferença. Porque naquela criança que foi batizada, a graça de Deus penetrou na alma dela. E aquilo como que foi cozinhando, né, curtindo, pouco a pouco, não é? A delicadeza, a abertura para o espírito sobrenatural. Quem vê uma criança de família católica com 2 aninhos, começando a falar, logo fala, mamãe do céu, papai do céu. Isso é fruto já da graça do batismo, porque tem todo sentido. Uma criança que não é batizada, mesmo que os pais falem isto, aquilo não repercute, porque não tem a graça do batismo. E não venha dizer que isto é exclusão, perseguição, não é alguma fobia. Não. É uma realidade teológica, não é? A mudança na nossa alma é essencial. Ela imprime um caráter. O que é imprimir caráter? Significa um modo de pensar, um modo de agir, um modo de viver que desde pequenininho vai sendo imprimido na alma de uma criança. Por isso, quando essa criança chegar ao uso da razão, com muito maior facilidade, ele vai raciocinar, não é? Esses dias atrás, conversava com uma mãe, tem filhinhos de 4, 5 anos, não é? Que a criança fazia colocações já religiosas, de raciocínio, não é? Ela perguntou, mamãe, mas
Jesus é homem e Deus, então não é trindade, é só dois, não é três, é dois. Né? Colocando, raciocinando, começando a raciocinar sobre coisas da teologia, não é? Porque já tem uma sensibilidade de pensar nas coisas de Deus. Eles conseguem brincar com Deus, por Deus nos seus brinquedos, têm gosto por celebrar uma missa, não é? Entre aspas, obviamente, né? Fazer como o padre faz, rezar como a mamãe reza, não é? Pegar o tercinho, tá? Isso no meio das suas brincadeiras, continuam brincando, gritando, chorando, não é? Estão sendo educados, mas a alma está aberta. A alma tem uma graça. E isto, não é? De fato, atrai uma multidão de graças de pessoas que ouviram o convite de nosso Senhor e aceitaram. Vamos suplicar a Nossa Senhora que nos ajude a vivermos as realidades próprias do batismo. Quais são? Nos tornamos filhos de Deus por ordem da graça, não apenas por ordem da natureza. Também alguns dizem, não, se você fala assim, então você está menosprezando os outros que não são batizados. Não estou menosprezando, mas também não vamos menosprezar os que são batizados. Ou eles são iguais? Então não tem diferença nenhuma entre o batizado e o não batizado? Tem sim. Todos os homens podem ser considerados, sim, filhos de Deus enquanto são criados por Deus. Mas só aqueles que são batizados podem, com justiça, não é? E com autoridade, dizer: eu sou filho de Deus por graça de Deus. E não apenas por ser criatura, mas também por ter recebido um dom muito especial de Deus que me fez diferente. Ah, mas você se julga melhor que os outros? Olha, não sou eu que julgo, é Deus que julga. Por isso, o maior desejo de um batizado é o quê? Querer que o outro também seja batizado. É ir pelo mundo, evangelizar, ensinar a doutrina de... E o que significa evangelizar? Ensinar a doutrina de Cristo através da sua própria vida. Ou seja, da sua coerência com os mandamentos, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E daí, então, ajudar, estimular a pessoa a também dizer: eu também quero viver assim, eu também quero ser batizado. Segundo lugar, o batismo nos torna membros da igreja. Tem diferença? Tem muita diferença. Não é? Porque quem pertence à Igreja Católica pertence à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um caminho, não é? Como diz, é o caminho criado por Deus para a salvação, dado por Deus para os homens. E por isso é dogma da Igreja. Fora da Igreja não há salvação. E é nesse sentido que ninguém se salva sem a intercessão da Igreja. Pode ainda não ter sido batizado, mas se conseguiu se salvar, foi porque uma graça da Igreja, não é? Saltou da Igreja e atingiu aquela pessoa. Isso pode acontecer. Não poucas vezes, muitas vezes, porque muita gente está nesse mundo e não conhece Cristo, não por culpa própria, mas por culpa de um governo que não deixa a religião católica penetrar, não é? Ou lugares em que as pessoas, não é, adoram falsos deuses. Tem outras religiões, né? E pessoas que vivem criadas dentro do ateísmo. Pode acontecer isso, a pessoa não pode ter culpa, a criança não tem culpa disso, não é? Só quando ela chegar à idade adulta que ela mesma vai refletir, não é? Mas pertencer à igreja é uma graça extraordinária que nos veio pelo batismo. Ninguém se torna católico sem ser batizado. E por fim, a igreja, o batismo, nos torna herdeiros do céu.
por graça de Deus. E assim, essas 3 graças vêm acompanhada de 3 virtudes, porque ninguém consegue manter-se fiel ao Pai, praticar as obras que o Pai espera de nós e alcançar a vida eterna sem ter fé, sem ter esperança, sem ter caridade. E por isso, no batismo, estas 3 virtudes são as primeiras 3 virtudes que nós passamos a praticar sem nem ainda as conhecer. Deus implanta esta virtude dentro do coração. Por isso, uma criança batizada, não é? É diferente de uma criança não batizada. A força para a criança batizada crer na existência de Deus é muito mais forte, incomparavelmente mais forte, porque essa é uma graça que vai crescer com o tempo e com a idade. Na medida em que a criança cresce, essa graça cresce junto. Por isso, ela vai falar com grande facilidade, papai do céu, mamãe do céu. E vai ter já atitudes que vão muitas vezes deixar os pais impressionados. Vai imprimir também a virtude da esperança, da confiança. E a confiança gera uma alegria. Uma criança, não é, educada, criada na fé católica, com o batismo, tem uma maior facilidade para a alegria, porque os pais têm esta fé e confiam em Deus. E por fim, Deus imprime também no coração de cada um de nós, no momento do batismo, a virtude da caridade, que vai propiciar a nós uma facilidade maior para amar a Deus e amar ao próximo. Eis as grandes riquezas, os grandes tesouros que recebemos no batismo. Por isso, não podemos nunca deixar de valorizar esta graça, renovar as promessas que fizemos, não é? Porque vem também com uma responsabilidade, não é? Renunciar ao pecado, renunciar ao demônio, renunciar às coisas erradas deste mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.